Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma aula de matemática falando sobre álgebra. O que é álgebra e como ela funciona, ok? Bom, vamos lá então, que tudo vai ser explicado. Bom, vamos começar com o princípio, né? Você sabe o que é álgebra? A álgebra é um ramo da matemática que trabalha com a constituição de uma extensão da aritmética. Como assim? A aritmética é o que a gente já conhece. Por exemplo, as operações de adição, de subtração, de divisão, de multiplicação. Isso é aritmética, ok? Agora, quando você utiliza letras, né, ou outro tipo de símbolo normalmente para poder definir algumas coisas, ela começa a seguir para o ramo da álgebra, tá? Então, nesse caso, esses símbolos eles substituem valores numéricos desconhecidos, ok? Bom, então vamos seguir agora para a gente conseguir entender isso. Como eu consigo descobrir esses valores, né? Como é que ele começa a ser realmente válido para mim? Bom, vamos começar com o conceito de igualdade, ok? No conceito de igualdade, imaginem que eu tenho essa balança aqui, certo? Essa balança aqui, ela trabalha com o princípio de que eu tenho dois pratos e o peso que eu for definir em cima desses pratos aqui, ó, esses dois pratos aqui, vai definir se existe uma igualdade entre eles ou não. Quando eles estiverem em equilíbrio, ou seja, os dois pratos estiverem na mesma altura, aqui assim, vamos dizer assim, igualados, né? Aí eu tenho um equilíbrio acontecendo, tá? Então, nesse ponto, eu vou ter o conceito que eu chamo de igualdade entre os elementos, ou seja, isso aqui é o princípio de uma equação, ok? Sendo o princípio de uma equação, por que equação? Porque é como se fosse assim, ó, tudo que está à esquerda é igual ao que está à direita. Eu vou me aproveitar desse princípio da igualdade que eu for estabelecer aqui para poder descobrir qual o valor desconhecido. Olha que legal. Bom, imagine o seguinte: eu tenho nessa balança dois pesos de 2 quilos e um peso de 3 quilos. Logo, eu tenho 2, 4, 7 quilos do lado de cá, certo? E do lado de lá da balança, do lado direito da balança, eu também tenho 7 quilogramas. Logo, ela está em equilíbrio. Eu tenho uma igualdade entre os elementos. Olha que legal. Vem a pergunta: e se eu movimentar esta balança? E se eu alterar o conceito sobre ela? Tá? Se eu colocar, por exemplo, mais peso do lado de cá, ela vai pender mais para o lado de cá, vai pesar mais aqui, né? Então esse prato aqui ele vai fazer o quê? Ele vai descer. Só que como eu estou trabalhando com o conceito da igualdade, eu vou ter que pensar que tudo que eu colocar de um lado da balança, deste lado aqui, eu também tenho que colocar deste lado aqui, tá? Sempre para manter a igualdade, ou seja, o equilíbrio entre as massas aqui, ok? Vamos lá. Olha, eu tinha 7 quilos aqui e 7 quilos aqui. Eu posso adicionar aqui, e é chamado princípio aditivo da igualdade. Que é por quê? Porque eu adiciono um termo aqui e o mesmo termo eu adiciono do lado de lá também. Olha só que fácil. Bem simples, né? Bom, seguindo esse princípio aditivo, eu também posso utilizar o princípio multiplicativo. Como assim? Bom, tudo que eu multiplicar do lado de cá, eu posso multiplicar do lado de lá para manter a igualdade entre os elementos. Como assim? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elementos do lado de cá, então 5 elementos à esquerda e 5 elementos à direita, certo? Se eu multiplicar esses elementos por 2, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 elementos e eu fiz os 5 vezes 2 aqui. Multipliquei por 2. E do lado de lá eu também tenho 10 elementos. Então eu também tinha 5 e eu multipliquei por 2. E a balança continua o quê? Igual. Olha que legal. Como eu coloquei a mesma massa do lado esquerdo e a mesma massa eu coloquei do lado direito, eu continuei com ela em equilíbrio.
É o que a gente tem como princípio multiplicativo. Se eu multiplicasse por 3, eu ainda assim teria. Ó, se eu fizesse 3, eu teria um quadradinho a mais aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E eu ainda teria mais 5 quadradinhos entrando aqui. Tá? Teria um total de 15 quilos de cada lado, digamos assim. Ok? Vamos lá então. Agora, como é que a gente trabalha com esses termos de sequências, né? E essas sentenças matemáticas em simbolismo. Eu falei que a gente ia substituir por letras, né? Então vamos lá. Ó, vamos pegar uma sentença e vamos estabelecer a escrita simbólica. Nossa, professor, complica? Não, vocês vão entender como é mais simples. Olha só. O número 4 subtraído de um número desconhecido é igual a 16. Essa aqui é a primeira sentença aqui, ó. Ok? Então, beleza. Então, ó, o número 4 está sendo subtraído de um número que eu não conheço. Eu coloquei o x aqui porque é mais comum se utilizar o x, tá? Então, x menos 4 é igual a 16. Quanto que vale o x? Olha, se você parar para pensar, que número que menos 4 dá 16? É só pegar 16 e somar com 4, né? Dá 20. Então eu sei quanto vale x. X vale 20. Mas significa que toda vez o x vai valer 20? Não, só para essa sentença aqui, tá? Ó, segundo aqui. O triplo de um número desconhecido adicionado a 5 é igual a 26. O triplo de um número desconhecido, ou seja, 3 vezes um número desconhecido, mais 5, que é o adicionado a 5, é igual a 26. Um número desconhecido adicionado à sua metade, ou seja, um número desconhecido adicionado à metade do próprio número desconhecido. Quanto que é metade? É o número dividido por 2, ó. É igual a 12. Um número desconhecido adicionado ao seu dobro e acrescido de 3 é igual a 63. Ou seja, um número desconhecido x adicionado ao seu dobro, que é 2 vezes x, certo? Mais 3 é igual a 63. O dobro de um número desconhecido adicionado a 5 é igual ao triplo desse número. Ou seja, o dobro de um número desconhecido mais 5 é igual a 3 vezes o número desconhecido. Adicionando 2 a um número desconhecido e multiplicando o resultado por 4, obtemos 36. Então, adicionando 2 a um número desconhecido, multiplicando esse resultado dessa adição por 4, é igual a 36. Certo? Isso aqui é para a gente ter algumas ideias de como a gente pode trabalhar. Sempre que a gente fala que é um número desconhecido, eu coloquei x, mas poderia ser qualquer letra. Poderia ser A, B, C, poderia ser um quadradinho, poderia ser uma bolinha, poderia ser um triângulozinho, poderia ser W, Z, H, entendeu? Qualquer letra pode substituir nesse caso, tá bom? Bom, vamos calcular um termo desconhecido em uma igualdade. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho essa equação aqui, ó. Um número desconhecido menos 7 é igual a 10, certo? Então, pelo princípio aditivo, se eu somar 7 aqui e somar 7 aqui, né? Eu tenho menos 7 aqui e mais 7 aqui eu tenho sendo 17, porque eu tenho 10 mais 7, e aqui eu tenho o menos 7 com mais 7, que dá 0, ok? Então eu tenho x igual a 17. Professor, como assim dá 0? Pensa que, se você está tirando 7 e colocando 7, isso aqui não vai dar em nada, né? Vai dar 0, certo? Pensa que você tem lá 10 reais, aí você empresta 7 reais para sua mãe, e ela te devolve 7 reais. No final das contas, você não tem diferença nenhuma acontecendo ali, né? Então é como se tivesse zero alteração, tá bom? Bom, na letra B, 3 vezes x mais 5 igual a 17, certo? Então vamos lá. Vou subtrair 5 aqui, porque eu tenho mais 5 aqui, ó. Eu adicionei 5, então eu tenho que tirar 5. Então eu tiro 5, só que tudo que eu faço de um lado da igualdade é igual na balança, eu tenho que fazer do outro. Tiro 5 aqui também. Sobrou o quê? 3 vezes x igual a 12. Se eu tenho uma multiplicação aqui, se eu dividir pelo mesmo número que está multiplicando, no caso o 3, eu simplifico. Ó. 3x divididos por 3 dá só x. Né? 3 lápis divididos por 3 pessoas dá 1 lápis por pessoa, ou seja, x. 12 divididos por 3 dá 4. Beleza?
Galerinha, meu muito obrigado a todos vocês. Tudo de maravilhoso. Fiquem calmos, tá? Nós vamos ter mais tempo para aprofundar esse conteúdo, desenvolver ele. É um conteúdo extremamente fácil, mas que requer um pouquinho mais de atenção, ok? Vamos lá então. Meu muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula.